Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me começar esta intervenção por um pequeno relato da campanha eleitoral de há 2 anos no distrito de Aveiro. Fui cabeça de lista pelo PSD, em Aveiro, tendo como opositor direto o ministro Pedro Nuno Santos. Todos diziam que era um adversário temível porque o fazedor Pedro Nuno Santos estava a gastar uns milhões de euros na linha do Volga, infraestrutura ferroviária muito importante para o distrito. Decidi então fazer a distância entre a sede do meu concelho, Santa Maria da Feira, e a linha do Norte em Espinho de bicicleta, partindo em simultâneo com o comboio. Pois, senhoras e senhores, percorri os 15 km de distância, cheguei a Espinho e esperei 12 minutos pelos colegas que fizeram o percurso de Volguinha. Que fazedor é este que não se preocupa com a redução do tempo de serviço das viagens de comboio? Que fazedor é este que não consegue pensar estrategicamente a linha do Volga e decidir que é fundamental a sua inserção na linha do Norte? E aqui chegados temos uma primeira grande diferença entre o PS e o PSD. Para o PSD, a métrica nunca será quantos milhões gastamos. Para o PSD, a discussão tem que responder às seguintes perguntas: que ganho de tempo, que ganho de frequência, qual a regularidade e pontualidade, qual o nível de conforto, qual o aumento do número de passageiros. Com o PSD falaremos de rede ferroviária e não de linhas ferroviárias. Mas olhemos então para o dito investimento na ferrovia, para os muitos milhões de investimento prometidos e, sobretudo, para a capacidade do Governo PS de as executar. Foquemo-nos nos tempos médios do Ferrovia 2020. Os corredores complementares têm hoje um atraso médio de 2 anos e 3 meses e continuam a atrasar-se. O corredor internacional sul tem um atraso de 2 anos e 10 meses e continua a atrasar-se, sendo que no troço Évora-Caia há atraso de 6 anos e 4 meses. O corredor internacional norte tem um atraso de 3 anos e 10 meses. E o corredor norte-sul tem um atraso de 3 anos e 7 meses. E entre Ovar e Espinho, um atraso de 4 anos e 4 meses. E continua. E aqui temos outra grande diferença entre o PS e o PSD. O PSD é um partido de quadros para o qual a concepção e gestão de infraestruturas pressupõe um saber que há muito parece arredado do Ministério das Infraestruturas. No PSD, não será surpresa o conhecimento que uma infraestrutura começa por ser planeada, depois projetada e só finalmente construído. E mesmo antes do final da construção, temos que pensar na sua conservação e manutenção numa análise global ao ciclo de vida da infraestrutura. Mas olhemos agora para a CP e para os investimentos em material circulante. Desde o início desta legislatura que estava prometida a compra de 117 comboios. Depois de 2 anos de adiamento, o concurso foi lançado, mas vai entrar agora, pasme-se, em fase de liquidância. Estes comboios chegariam, na melhor das hipóteses, lá para 2030. Mas será mais tarde. De quem é a desculpa, se não da incompetência do governo PS? E ainda, este fim de semana, ouvimos o atual secretário-geral do PS a vangloriar-se do facto da CP ter dado lucros em 2022 e anunciar também que dará lucros em 2023. Primeiro ponto, obriga-me, o respeito que tenho por esta Câmara, a perguntar como conhece o secretário-geral do PS já os resultados da CP de 2023, se esta Câmara apenas as conheceu as 2022 em agosto. E já agora, olhemos com detalhe para as contas de sucesso de 2022 e para o investimento em material circulante. Com um plano de investimento de mais de 125 milhões de euros, a CP executou apenas 22 milhões de euros, um corte de mais de 103 milhões de euros, um corte no investimento de mais de 82%. É este corte de investimento em material circulante um corte no futuro da CP que justifica as contas positivas hoje em dia. E todos sabemos o que nos traz o corte no investimento. Olhemos para a alegoria bíblica do diabo e que sabemos se manifesta das mais diversas formas. No Portugal de 2024, o diabo manifesta-se na saúde com as intermináveis filas de espera, na educação sem professores, na justiça, na habitação e também na ferrovia que nós temos.
Sim, um serviço ferroviário que não chega a horas, que não é regular, que não é frequente e que, a julgar pelo ano passado, tem cerca de 50 dias de greve, não é seguramente o paraíso anunciado pelo governo socialista. Falemos só muito brevemente de mercadorias. E quando olho para o PS e para as mercadorias, vem-me à memória a rábula da Olívia Patroa e da Olívia Costureira. O PS ambientalista quer o uso do transporte ferroviário, quer a descarbonização da economia, pois o PS medinista, interessado nas taxas, acha razoável que a taxa de uso da ferrovia aumente este ano 23%. Acha razoável que se introduzam portagens ferroviárias no Porto de Sines. Hoje o PS trouxe-nos aqui a discussão de o PSD é ou não um partido responsável e está ou não de acordo com o PS quanto ao lançamento do curso do TGV. Para os mais distraídos, estamos em 24 e o Primeiro-Ministro António Costa é Primeiro-Ministro desde 2015. É também verdade que o PS não decidiu trazer aqui o debate sobre política ferroviária. Não quis saber quais as paragens, quais os tempos, que distância entre as estações, nada importante foi aqui discutido. Mas falemos então de responsabilidade. Um governo responsável assume os seus sucessos e os seus fracassos, pois perante o desastre que é a ferrovia com este governo, quando teve tudo, fundos europeus como nunca, uma maioria absoluta, um amplo consenso sobre a necessidade de investimento na ferrovia, o PS especializou-se em arranjar desculpas. É dos mercados, é do Passos, é da pandemia em 2021, do Bloco e do PCP, que se aliou à direita, é da guerra na Ucrânia, do Ministério Público e do Marcelo, é do Vítor Scária, é dos bares e das casas de banho, é dos maquinistas, é dos revisores e nunca, mas nunca do PS. Pois, como se não tivéssemos desculpas a mais e obra a menos, António Costa, depois de 2.966 dias no governo, onde o único facto conhecido relativamente à alta velocidade é o facto de a candidatura ter sido chumbada o ano passado por maturidade inadequada do projeto e não por culpa do PSD, agora a narrativa ensaiada é que bastam de 30 dias de falta de responsabilidade do PSD para tudo falhar. Senhoras e senhores deputados, não haja dúvidas. O PS é governo, tem uma maioria absoluta e deve fazer tudo o que está ao seu alcance para termos estes fundos. E quanto à responsabilidade do PSD, a resposta do Presidente do PSD é cristalina. Se for obrigatório lançar o concurso para evitar perder esses fundos, acho que o país ganha em não atrasar mais a decisão. Senhoras e senhores, estamos a chegar perto do fim da legislatura e confesso que regressarei à minha freguesia, Vila Maior, em Santa Maria da Feira, a 300 km, de bicicleta, tal como aqui cheguei. O meu desespero com a incapacidade de realizar do Partido Socialista é tanto que elevo aqui o nível do desafio ao senhor deputado, secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Pois o senhor deputado prometeu, enquanto ministro, que em 2028 havia alta velocidade entre Soure e o Porto. Pois eu desafio a fazermos o percurso entre Porto e Lisboa, eu farei de bicicleta e o seu deputado faz o percurso usando um metro que seja de alta velocidade. Acho que tenho que me arrepender deste desafio, só porque no dia 10 de março os portugueses clamarão por uma mudança drástica das políticas.